Olá, engenheiros! Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como é o funcionamento da planilha de consolos. Aqui na primeira etapa nós temos a entrada de dados de dimensões dos consolos, onde nós vamos informar todas as características geométricas dele, as informações referentes à ancoragem da armadura do tirante e também as informações referentes às dimensões do aparelho de apoio. Com essas informações, a planilha vai identificar se o nosso consolo ele vai ser calculado como consolo curto ou como consolo muito curto, ou se ele deve ser verificado como se fosse uma viga em balanço. Tá? Logo abaixo nós temos já aqui um resumo, um pequeno desenho esquemático de como ficariam as armaduras e como fica as dimensões do nosso consolo. Esse desenho ele se atualiza automaticamente conforme a gente altera as informações de dimensões aqui do consolo e posteriormente conforme a gente altera as armaduras. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho lançado um consolo de 35 de comprimento, 35 de largura, 40 de altura total e 15 de altura de trecho reto do consolo. Eu posso fazer um consolo, por exemplo, todo retangular. Eu vou informar que o trecho reto é igual à altura total do consolo, 40 centímetros também. Então o desenho aqui ó, já se alterou automaticamente para um consolo retangular, certo? Mais abaixo nós temos a entrada de dados de coeficientes, onde a gente informa todos os coeficientes de ponderação dos esforços, de minoração do concreto e de minoração do aço. Também informamos a relação da altura útil da linha neutra dividido pela altura útil do consolo, a relação limite, né, para ele poder fazer a comparação se o nosso consolo é dúctil ou não. E também informamos o coeficiente de força horizontal em relação à força vertical. Isso aqui é utilizado para calcular qual que é a força horizontal máxima aí transmitida por cada tipo de aparelho de apoio, né? A próxima etapa, então, é a entrada de dados em relação aos esforços. Nós vamos informar aqui as cargas verticais, né, as reações de apoio da nossa viga no consolo. Então, para as cargas devido a peso próprio dos elementos, para cargas permanentes e para a carga acidental. A planilha calcula as forças de cálculo. A próxima etapa é a entrada de dados em relação ao concreto, né, o tipo de concreto. E depois a entrada de dados em relação ao tipo de aço utilizado nos tirantes e nas armaduras secundárias. Aqui a planilha faz uma verificação das tensões no aparelho de apoio, né? Então ela verifica apenas tensão de compressão em relação ao aparelho de apoio, se ele é simples ou fretado, e faz a verificação normativa em relação a essa tensão limite, tá? Ela não faz nenhuma análise completa dos aparelhos de apoio. Aqui é apenas análise de tensões, tá? Então, se o aparelho de apoio é simples, a quantidade de furos que ele tem, né, para passagem das esperas de montagem das vigas, ou se o aparelho de apoio é fretado, né, e se ele tem furos também para passagem das esperas das armaduras de montagem das vigas. Além da verificação das tensões no aparelho de apoio, também a planilha também faz a verificação das tensões na biela comprimida, no caso de consolo curto, pelo método de bielas e tirantes. Então, caso o nosso modelo de cálculo resulte em um consolo curto, a planilha vai verificar o consolo por bielas e tirantes e vai nos informar se a tensão limite ela é maior ou menor que a tensão atuante. Ela nos informa aqui duas tensões limite. A tensão limite conforme a NBR 6118, né, conforme a NBR 6118 de 2023. E também nos informa aqui a tensão limite conforme a NBR 9062 de 2017. Que a gente sabe que tem essa discrepância entre as duas normas, né? A NBR 9062, ela não é tão rigorosa quanto a NBR 6118 para verificação das tensões em consolo curto. E aqui nós temos a tensão atuante, né? Se a tensão atuante for menor que as duas tensões limite, a célula fica pintada aqui de verde. Caso a tensão atuante seja maior,
a célula já identifica que não está passando, né? E caso o nosso consolo resulte em um consolo que deva ser verificado pelo modelo de atrito cesariamento, ou seja, caso ele seja um consolo muito curto, aqui estão as tensões limites para consolo muito curto, conforme a NBR 9062. Nós temos aqui a tensão limite e também a planilha já vai informar se a tensão atuante é menor ou maior que a tensão limite. Após a verificação das tensões, é feito aqui o cálculo das armaduras. Então aqui eu apresento o cálculo das armaduras pela formulação da NBR 9062 para consolo curto, pela NBR 9062 para consolo muito curto, pelo modelo de bielas e tirantes. Existe aqui o cálculo da armadura mínima e também tem o cálculo da armadura pela equação lá apresentada no livro do Munir Aldebs de 2017. Nós temos aqui a escolha da bitola da armadura e da quantidade da armadura. Após, nós temos a verificação das ancoragens das armaduras no consolo, no nó B, então, pelo método de Bialas e Tirantes. O que seria o nó B? O nó B é o nó exatamente aqui no ponto de aplicação da carga, né, aqui no consolo, né? É a verificação da ancoragem do tirante aqui no consolo. E depois tem a verificação da ancoragem do tirante dentro do pilar, tá? É feitas as duas verificações. Seguindo, nós temos o cálculo da armadura secundária, que seria a armadura de costura e a armadura vertical, né, os estribos do nosso consolo. E então está finalizado o nosso dimensionamento do consolo. Aqui, conforme eu comentei, se a gente altera a quantidade de armaduras de costura aqui, por exemplo, ó, está dando 6 barras, 7 barras de 10 milímetros, com 2 ramos, né? Eu altero aqui para 7, porque estava indicando ó, que não estava ok, né? Precisa de 6,05, ou seja, tem que adotar 7. E ele já vai atualizar aqui ó, as armaduras de costura. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Distribuídas aqui na altura de 2/3 de D, né? E se a gente alterar também aqui a armadura de cisalhamento, ó, aqui estão calculadas 4 barras de 2 ramos e 8 milímetros. Vamos alterar aqui para 6,3. Então vão ser 7 barras com 2 ramos de 6,3. A planilha já vai alterar aqui também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estribos de 6,3. Certo? É uma planilha bem prática, bem completa, onde é possível aí dimensionar com segurança consolos para elementos pré-moldados. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.